A graça e a paz do Senhor Jesus, queridos, amém? Eu gosto de orar antes de pregar, porque é o tempo que eu tenho para minha perna parar de tremer, né? Mas o pastor já orou, então não tem mais essa desculpa, né? Mas eu gostaria de compartilhar uma palavra com os irmãos nessa manhã, antes, né, de entrarmos aqui na palavra. Eu sou desobediente, né? Minha esposa falou para não apresentar ela, mas eu acho uma desonra não apresentá-la, né? Como o pastor disse, eu estou vindo de Cuiabá para cá. Estávamos em Roraima, lá com o pastor Sabá. De Roraima, depois de 3 anos, fomos para Cuiabá, onde permanecemos por 8 anos, a serviço do Exército, e fomos transferidos para cá, para comandar aqui o tiro de guerra. Então veio eu e a minha esposa, a Carla, aquela morena bonita que está ali atrás. Levanta a mão aí, irmão. Depois ela briga comigo em casa. É o presente de Deus, né, que o Senhor me deu e que me tem suportado, né, e por 21 anos, me ajudando aí no ministério e também no quartel, né, que não é fácil ser esposa de militar, cada hora está num lugar, nunca tem família muito fixa, né, uma hora está numa igreja, outra hora está em outra, né, mas ela é um presente aí que Deus me deu, que tem sido uma guerreira aí que tem me acompanhado nesses 21 anos. Deus nos deu também 2 filhos que não estão conosco, os gêmeos, Gabriel e Eliel, que permaneceram em Cuiabá trabalhando, né, mas que também são 2 presentes preciosos de Deus. Depois da salvação, são os meus tesouros maiores aí, né, a minha esposa e meus 2 filhos. Amém? Então, já apresentados, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia para 2 textos. Miqueias, capítulo 6, e Deuteronômio, capítulo 10. Nós vamos passear bastante pela palavra nessa manhã. Eu não sou um pregador muito eloquente, na minha área é mais ensino da palavra, mas eu entendo que a profecia, ela tem o propósito de ensinar, corrigir e edificar. Então, independente da forma da palavra, se é uma palavra mais pentecostal, como alguns gostam de dizer, né? Ou se é uma palavra mais de instrução, de exortação, eu creio que tudo isso faz parte do ministério de Deus, né? O profeta, o mestre, o pastor, né? O evangelista, e isso é bom e necessário para a edificação da igreja. Então nós vamos passear um bocado aqui pela palavra nesta manhã, e eu quero compartilhar esta palavra que Deus colocou no meu coração com você, e espero que ela possa de alguma forma edificar a sua vida. Amém? Começando pelo livro de Miqueias, perdão. Miqueias no capítulo 6, a partir do versículo 6 até o 8, diz assim a palavra do Senhor: Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus Altíssimo? Virei perante Ele com holocaustos ou com bezerros de 1 ano? Agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros? De 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu filho primogênito pela minha transgressão? Ou o fruto do meu ventre pelo pecado da minha alma? Ele te declarou ao homem o que é bom. E o que é que o Senhor te pede de ti? Senão que pratiques a justiça, ames a beneficência e que andes humildemente com o Senhor, o teu Deus. Amém? Volte para o texto de Deuteronômio, capítulo 10. Quero ler ainda do versículo 12 ao versículo 17 deste capítulo. Amém?
Diz assim a palavra de Deus. Deuteronômio 10, versículo 12. Agora, pois, ó Israel, o que é que o Senhor, o teu Deus, pede de ti? Senão que temas ao Senhor, o teu Deus, e que andes em todos os teus caminhos, e que o ames, e que o sirvas ao Senhor, o teu Deus, com todo o teu coração e com toda a tua alma, e que guardes os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno para o bem. Eis que os céus e o céu dos céus são do Senhor, o teu Deus, e a terra e tudo que nela há. Tão somente o Senhor tomou prazer em teus pais para os amar, e a vós, sementes dele, escolheu depois deles de todos os povos, como nesse dia se tem visto. Circuncidai, pois, o prepúcio dos vossos corações, e não mais endureçais as vossas cerviz, pois o Senhor, o vosso Deus, é o Deus dos deuses, e o Senhor dos senhores, o Deus grande e poderoso e temível, que não faz acepção de pessoas e nem aceita suborno. Amém? Podem se assentar. Queridos, a palavra que eu quero compartilhar com os irmãos nessa manhã, na realidade, ela é algo assim que vem martelando no meu coração. Eu acho que quase todos que têm esse chamado pastoral, é uma preocupação constante nossa, né, que a igreja não perca de vista os padrões que Deus determinou para o seu povo. Isso é uma preocupação de todo pastor. Né, acima da preocupação com a estrutura, de ter uma boa estrutura da igreja, das ofertas para manter os trabalhos, os ministérios da igreja, a preocupação maior de um pastor é o estado do seu rebanho. É como as suas ovelhas, como o seu povo tem andado na presença de Deus. Amém? E queridos, esses dois textos que nós lemos, o primeiro, de Miqueias, é uma exortação de Deus ao povo de Judá, já nos dias em que o povo foi levado ao cativeiro. Um pouco antes do povo de Israel ter sido levado ao cativeiro. E eu estava meditando nesse texto, achei curioso, né, que a preocupação de Deus era exatamente com o pecado que o povo estava se inclinando cada vez mais. Cada vez mais o povo estava se desviando dessas ordenanças de Deus, de Deuteronômio capítulo 10, capítulo 12. O povo estava se desviando desses princípios. Capítulo 10, 12. Corrigindo. E à medida que o povo de Deus ia se desviando desses princípios que Deus ensinou ao seu povo, Deus levantava profetas para exortar o povo, para que o povo voltasse para os primeiros princípios que Deus havia ensinado para o seu povo. O nosso Deus é um Deus de padrão, irmãos. Amém? Deus não faz nada por acaso. Deus é um Deus ordeiro. É um Deus de princípio e um Deus de padrão. Então Deus, ele estabeleceu padrões, e Deus exige que este povo siga esses padrões, para que esse povo ande ao seu lado. A Bíblia diz que Deus é santo, e que importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade, em santidade. E nós não podemos fazer isso se nós não tivermos muito bem balizado, irmãos, muito bem delineado qual é o padrão que Deus exige do seu povo. Por isso que não só no livro de Êxodo, mas também no livro de Deuteronômio, Deus manda que Moisés escreva, e depois que Moisés reedite e fale todas as leis, todos os seus mandamentos para o seu povo novamente. E esse texto que nós lemos aqui no capítulo 10,
já é uma releitura daquilo que Deus já tinha falado com o seu povo há mais ou menos 40 anos atrás. Então Deus manda Moisés de novo reunir o povo, e Moisés lê novamente e lembrar o povo de todos esses princípios que há 40 anos ele tinha ensinado o seu povo. Por quê? Porque, irmãos, nós seres humanos, nós temos a mente muito falha. Nós nos esquecemos muito fácil, sim ou não? Nós temos a memória curta, como dizem, né? O homem tem memória curta, o brasileiro tem memória curta, as pessoas dizem isso, mas não é só o brasileiro não, o homem tem a memória curta. Então nós esquecemos, nós substituímos as informações na nossa mente com muita facilidade, por aquilo que nos interessa. Então nós somos por natureza imediatistas. Então aquilo que nos interessa, aquilo que está ao nosso redor é aquilo que vai chamar a nossa atenção e é aquilo que vai estar fixado como objetivo para nós. Então Deus, sabendo disso, Deus levantava de tempo em tempo profetas para exortar o seu povo, para que o seu povo voltasse para os seus caminhos. E Miqueias, nesses dias, Israel estava entrando num caminho de muita corrupção. E a situação de Israel era tão crítica, mas eu achei até curioso, né, que Israel colocou como rei, o rei Peca, e depois o rei Pecaías. Tinha pecado até no nome dos reis. Então o povo estava degringolando por um caminho, se afastando cada vez mais de Deus, e por causa disso o reino do norte foi o primeiro reino que Deus derrubou, que Deus levou cativo as 10 tribos. E Judá ainda permaneceu por algum tempo, mas Deus levanta Miqueias e Oséias para profetizar naqueles dias, para que chamasse a atenção do povo, para que o povo voltasse para os princípios de Deus. E o meu objetivo nessa manhã, querido, não é ensinar, mas relembrar, para que nós não percamos de vista esses princípios de Deus. Porque, querido, hoje nós temos visto crescer muito o número de cristãos no Brasil. Mas, querido, em nome de Jesus, o nosso desejo como pastores é que não aconteça com a igreja brasileira o que aconteceu com muitas igrejas na Europa, com a igreja nos Estados Unidos, que o povo cresce em número, mas que o povo se perde no referencial de santidade que Deus exige. Deus é santo e importa que aqueles que o buscam andem em santidade. Na epístola de Pedro, o apóstolo Pedro diz: sede santo, portanto, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porque está escrito: sede santo como eu sou santo. E, querido, santidade não é algo muito simples, porque a vida cristã, querido, ela é um processo, sim ou não? Quando nós aceitamos Jesus, a Bíblia diz que nós somos santificados, nós somos separados por Deus, mas nós precisamos passar por um processo de santificação continuado, e a vida cristã ela vai ser assim, tanto o pastor, quanto o membro da igreja, a ovelha mais nova convertida, nós estamos em um processo. Nós fomos santificados por Deus, estamos num processo de santificação para atingirmos um estado de santidade permanente na glória. Amém? E, querido, dentro dessa visão, eu gostaria de compartilhar com você nessa manhã 7 atitudes que Deus ensina ao seu povo aqui, 7 verbos. Destacar aqui desse texto que nós lemos, 7 verbos que Deus usa aqui, como algo necessário para um cristão ter um bom relacionamento com Deus. Como que eu sei, pastor, se o meu relacionamento com Deus está bom ou não? Existem indicadores de medida. Existem algumas coisas, alguns princípios que Deus ensina aqui, que à medida que nós vamos observando isso aqui em nossa vida, isso não é para olhar na vida do outro irmão. Amém? Que nós temos uma facilidade também em ver o erro dos outros, né? Mas o que a Bíblia está dizendo aqui é para que nós olhemos para nós e nós observemos esses princípios aqui. Então esse texto que nós lemos em Deuteronômio é um lembrete para que nós não caiamos no mesmo erro de Israel. A Bíblia diz que todo o Antigo Testamento foi escrito para exemplo nosso, para quem são chegados os últimos dias.
E o texto diz assim, eu quero que você destaque comigo esses verbos. No versículo 12, repita comigo. Para que vocês temam ao Senhor. Primeiro verbo, temer. Segundo verbo, andar. Repita comigo, andar. Ande em todos os seus caminhos. Terceiro verbo, amar. Ame ao Senhor de todo o vosso coração. Quarto verbo, servir. Repita comigo, servir. Sirva ao Senhor de toda a vossa alma. Quinto verbo, guardar. Ou obedecer. Obedecer e guardar os seus mandamentos. Sexto verbo, versículo 16. Circuncidar. Palavrinha meio difícil, né? Circuncidar. Circuncidai os vossos corações e não o prepúcio dos vossos membros. E o sétimo e último verbo, endurecer. Que na realidade o texto coloca não endurecer os vossos corações. E eu quero fazer uma palavra, então trazer uma palavra para a igreja, nesses três verbos. Querido, assim como Israel se perdeu, nós temos que tomar muito cuidado, querido, porque a igreja tem crescido de uma maneira muito abençoada, vamos dizer assim, porém também de uma maneira perigosa. Cada vez mais é difícil nós distinguirmos um cristão de um ímpio. Porque há um tempo atrás, tem quase 30 anos que eu me converti em 94. E em 94 era mais fácil, pastor, a gente identificar quem era crente e quem não era, porque tinha um estilo, aquele estereótipo, né? Bem característico. Normalmente era o camarada era a mulher do cabelão, a mulher da saia, né? O homem que andava meio mal vestido, sempre estava de terno ou de camisa social, né? Meio sem vaidade. Então era fácil a gente identificar quem era evangélico, cristão e quem não era. Hoje em dia não, hoje em dia já amadureceu a mentalidade. E as mulheres cortam cabelo, as mulheres usam saia, os homens, o pastor já não prega muito de camisa social, né? Às vezes a gente prega de camiseta, às vezes a gente prega, né, de camisa de meia manga. E de uma certa forma perdeu aqueles estereótipos que tinha. Embora, querido, nós vamos ver aqui, a própria palavra diz que Deus não está tão preocupado com o estereótipo, mas Deus está preocupado com o nosso interior, com o espírito, com a alma. Mas hoje é difícil nós identificarmos quando olhamos se uma pessoa é cristã ou não, porque muitos são cristãos, muitos professam a fé cristã. Porém, querido, esse primeiro texto que nós lemos, o primeiro verbo que eu quero destacar aqui com vocês é o verbo temer ao Senhor. Infelizmente, querido, muitos hoje que nós vemos que se autodenominam cristãos, não querem mais congregar, assumiram uma postura independente de vida cristã e muitas vezes não se veste, não fala e não age segundo os padrões de temor de alguém que teme ao Senhor. E quando a Bíblia diz que nós devemos temer a Deus, eu quero ler com vocês alguns textos. Provérbios capítulo 9, versículo 9 e 10. Diz assim: instrua o sábio, e ele se fará mais sábio ainda. Ensina o justo, e ele crescerá em prudência. Pois o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Querido, o primeiro verbo, a primeira instrução que Deus dá ao seu povo aqui. Agora, pois, Israel, o que é que o Senhor teu Deus pede de ti? Senão que, em primeiro lugar, tema ao Senhor teu Deus. Querido, nós nunca podemos perder de vista esse princípio do temor. O que é temor, pastor? É ter medo de Deus? Querido, hoje em dia nós temos visto uma divulgação da doutrina da intimidade, né?
Então é muito comum hoje nós falarmos de intimidade com Deus. Mas, querido, intimidade é uma linha muito tênue entre a intimidade e a irreverência. Nós temos que tomar muito cuidado, queridos, porque tem cristão confundindo intimidade com irreverência. Muita gente boa se chegando diante de Deus de qualquer maneira, se referindo a Deus de qualquer maneira. E, querido, essa questão do temor de Deus era algo tão sério para o seu povo. Lembra, querido, que o povo inicialmente escolhido por Deus para que fosse uma referência para os outros povos foi Israel. Israel era o modelo inicial de santidade. E Israel se perdeu porque foi tropeçando nesses princípios. Começou a deixar, né? Quando você lê o Antigo Testamento, os profetas falavam muito dessa questão do o povo não temeu ao Senhor. Não tivestes o temor do Senhor. E os profetas normalmente tocavam nisso. Porque se o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, quando nós perdemos essa reverência diante de Deus, nós começamos a tropeçar na nossa condição de reconhecer quem é o nosso Deus. O capítulo 33 de Salmos, Salmo 33, versículo 8 e 9, diz assim: tema ao Senhor toda a terra, temam-no todos os habitantes do mundo, pois ele falou e tudo se fez, ordenou e tudo passou a existir. Querido, diferente de outras crenças, outras filosofias religiosas, existem cristãos, querido. Eu vivi muito tempo numa religião que nós, neste período que passou agora há pouco no carnaval, a gente passava 3 dias em folia, 3 dias botando para quebrar, como se diz, né? Pegando geral, a mulherada, bebendo todas, virando noite na folia. E dali a pouco, dali a 40 dias, nós entrávamos ali depois do carnaval, entrávamos num período ali de santificação, 40 dias de quaresma, né? Depois passávamos uma cinza na testa, nos santificávamos de novo e seguia o ano, está tudo bem. Um povo que começou a perder o temor de Deus. Quando nós vamos, querido, lá para o livro de Deuteronômio, no capítulo 5, versículo 28, voltando um pouquinho aí, esse texto não está aí, mas Deuteronômio capítulo 5, versículo 28 ao 29, narra a história de quando Deus se revelou a Moisés. Você conhece a história? Deus chama Moisés, Moisés sobe no monte, Deus dá as alianças para Moisés, a tábua das leis, Moisés volta, o povo se corrompeu. 40 dias que Moisés fica no monte, o povo se corrompe. Aí Moisés volta, para entregar as tábuas da lei para o povo, encontra o povo fazendo o maior carnaval. O maior carnaval lá embaixo, no arraial. E Moisés quebra as tábuas da lei, exorta o povo. E o povo começa a questionar Moisés: como é que nós vamos saber que foi Deus mesmo que falou com você? Como é que nós vamos saber que esse Deus que você está falando, só você que viu ele, nós não vimos? E aí Deus chama Moisés e fala: Moisés, faz o seguinte, já que o povo está questionando a sua autoridade, aí capítulo 5 vai dizer essa história, estou parafraseando. Deus fala com Moisés: Moisés, chama o povo, separa entre o povo os líderes que estão te questionando e manda o povo se preparar, porque daqui a alguns dias eu vou descer no monte. E você vai separar os líderes do povo, vocês vão se santificar. E daqui a uns dias eu vou descer no monte. Ninguém pode subir no monte, a não ser aqueles que eu escolher, porque eu sou santo. E se alguém tocar no monte, se a sua vida não tiver em condições de estar na minha presença, morrerá o homem e o animal. Ninguém pode subir no monte da minha presença de qualquer maneira. Em outras palavras, é isso que Deus estava dizendo.
Ninguém pode subir no monte, ninguém pode entrar na minha presença de qualquer maneira sem temor, Moisés. Mas se eles acham que você entrou e eles também podem entrar, diga a eles que eu vou autorizá-los a entrar na minha presença, subir no monte da minha presença. E hora que o monte, que o sinal da minha presença aparecer no monte, diga aos líderes que subam na minha presença. Nós temos até uma canção que canta sobre isso, né? Preparando essa mensagem, eu fiquei pensando nessa canção, Tatão. Falei, rapaz, eu acho que nós estamos cantando uma música meio desalinhada com a Bíblia. Fiquei pensando. Porque na realidade, querido, a música fala, então me tira o medo. Como é? Então me tira o medo que me faz... Me ajuda os levitas. Então me tira o medo que me faz temer ao subir o monte da tua presença e estar no seu lugar, né? Então me tira esse medo, deixa eu subir na tua presença como Moisés subiu. Mas na realidade, querido, o texto diz que quando o povo viu o sinal de Deus no monte, quando o monte começou a tremer, o monte começou a balançar, e o povo viu a presença de Deus no monte, o texto diz assim, que o povo temeu no seu coração a tal ponto que desfaleceu. E ninguém quis subir na presença de Deus. Ninguém quis subir. Falou, Moisés, nós mudamos de ideia. Faz o seguinte, suba você na presença de Deus, e nós a partir de agora nós vamos obedecer a direção que Deus te dá. Nós não vamos subir na presença de Deus de qualquer maneira, não. E aí no capítulo 5, versículo 28 e 29 de Deuteronômio, Deus diz o seguinte, ouvindo, pois, o Senhor as palavras do povo, quando me falavam a mim, o Senhor me disse, eu ouvi a palavra do povo, as quais disseram, em tudo falarão eles bem. Quem me dera que o povo tivesse tal coração, que me temesse e guardassem em todo o tempo os meus mandamentos, para que lhes fosse ele e os seus filhos bem todos os dias. Ou seja, trocando em miúdo, parafraseando, o povo temeu a Deus, e Deus elogiou o povo. Olha, eu queria que todos tivessem esse temor, que não é de qualquer maneira que se entra na minha presença, não é de qualquer maneira que eu falo com as pessoas. Há necessidade de santificação, há uma necessidade de busca. Então, na verdade, querido, em vez de nós pedirmos para Deus tirar de nós o medo de entrar na presença de Deus, muito pelo contrário. Nós temos que pedir a Deus que Ele coloque temor em nós para entrarmos na presença dEle. Porque Moisés entrou na presença de Deus com temor. E a Bíblia diz que a primeira vez que Deus se manifestou a Moisés, nem o sapato Moisés entrou no lugar onde Deus estava. Tira a sandália dos seus pés, porque o lugar onde você está é santo. Querido, então a primeira condição que Deus coloca para o seu povo, Deus requer de nós que temamos ao Senhor. Nunca podemos perder de vista, irmãos, que Deus é um Deus santo, que os seus olhos estão em toda parte, que Deus nos observa e que Deus separou para si um povo santo. Deus quer um povo que tem um coração cheio de temor. Mais de 300 vezes essa referência é citada na Bíblia. Aquele que teme ao Senhor. Quais são as bênçãos para aquele que teme ao Senhor? Aquele que teme ao Senhor subirá ao santo monte. Aquele que teme ao Senhor prosperará na terra. Aquele que teme ao Senhor se guardará do mal. O temor do Senhor é uma condição sine qua non. Não há como nós andarmos com Deus sem termos o temor de Deus. Primeira condição. Segundo verbo, para andarmos um pouco mais rápido aqui. Primeiro verbo, temer ao Senhor. Segundo verbo, o seu Deus te pede que temas ao Senhor em todos os seus caminhos e que o ames. Certa vez um fariseu aproximou-se de Jesus e falou com Jesus: Senhor, qual é o maior dos mandamentos? Aí Jesus disse para ele: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de toda a tua alma. E
o próximo como a ti mesmo. Aparentemente, irmãos, esse é um mandamento simples. Moleza, mamão com açúcar, amar a Deus. Sim ou não? Só que não, né, irmãos? Só que não. Porque o amor que a Bíblia está falando aqui, querido, quando a Bíblia fala que tema ao Senhor e que ande nos teus caminhos, qual é mesmo o caminho de Deus? Um corajoso aí. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Então, como eu ando no caminho de Deus, irmãos? Jesus disse: anda como eu ando. Molezinha, mamão com açúcar, né, irmãos? Desafiador, irmãos. Andar em temor e andar em amor. Ande em amor como Cristo andou. Se Jesus é o caminho, nós precisamos andar no caminho. A Bíblia diz que o caminho de Deus é perfeito e a palavra do Senhor é poder. Se o caminho de Deus é perfeito, se andar como Jesus andou é a vontade de Deus para nós, quando nós vamos em João capítulo 3, versículo 8, o apóstolo João diz o seguinte: aquele que diz que está em Cristo, também deve andar como Cristo andou. No início da igreja primitiva, o povo chamava Jesus, os cristãos, de aqueles da seita do caminho. Aqueles que andavam como Cristo andou. Em Atos capítulo 16 diz que em Antioquia os cristãos foram chamados os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Por que foram chamados cristãos? Porque andavam no caminho. Andavam como Cristo andou. Querido, como tem sido o seu caminhar na fé? Será que a nossa maneira de viver tem espelhado o caráter cristão? Será que a maneira de nós andarmos no caminho tem sido perfeita? Ou nós temos procurado? Lembra, querido, que o que eu estou falando aqui, eu não estou colocando aqui isso uma condição para já estar atingida, mas uma orientação de Deus que nós devemos buscar atingir. A vida cristã, ela é processual, de glória em glória até ser dia perfeito. E o que Deus está orientando o seu povo aqui, querido, é para que o povo não saísse do caminho. O que é que pede o Senhor teu Deus de ti? Senão que temas ao Senhor em primeiro lugar. Saiba quem sou eu. Em segundo lugar, ande na minha presença. Ande como Cristo andou. Querido, de dia em dia nós precisamos ser transformados. Na semana passada nós tivemos várias palestras aqui, né, tremendas, abençoadas, durante o período aí do carnaval, do feriado de carnaval, falando que nós não devemos nos conformar com este século, mas sermos transformados na nossa mente, até que nós possamos aproveitar a agradável, boa e perfeita vontade de Deus. Qual que é a vontade de Deus para nós, queridos? Que nós possamos caminhar cada dia mais e mais, sendo semelhantes a Cristo. Vira para a pessoa do teu lado e diga para ela: não desista, você está se transformando em um cristão. Ah, pastor, mas eu sou tão falha, é tão difícil, tem hora que eu rodo a baiana, tem hora que eu desço desta manca, é difícil demais, tem gente que pisa no meu carro. Querido, é processual. Você está se transformando em um pequeno Cristo a cada dia. O apóstolo Paulo, em Efésios, ele diz que Deus chamou a uns para profetas, outros para mestres, outros para pastores, apóstolos, visando o quê? O aperfeiçoamento dos santos, até que venhamos ter a imagem perfeita da varonilidade de Cristo. Então eu e você, queridos, nós precisamos ter em mente que nós estamos sendo desenvolvidos para atingirmos a estatura perfeita de varão
de Cristo. Este é o propósito de Deus. Terceiro verbo. O terceiro e o quarto, na realidade, são duas coisas que não tem como nós desassociarmos. Se o segundo verbo é andar no caminho, o segundo verbo, o terceiro e o quarto verbo, fala dessa questão do amor. Para eu andar em Cristo, eu preciso andar em amor. E não tem como eu andar em amor sem servir. Então o terceiro e o quarto verbo que Deus coloca aqui para o seu povo, que vocês andem em todos os seus caminhos, que vocês o amem e os sirva de todo o coração. Querido, amar e servir não é algo filosófico. Às vezes nós cantamos, né? Somos apaixonados por Deus, né? Apaixonados, né? Mas diferente do amor, a paixão é algo irracional. Muitas vezes é uma loucura, mas o amor é algo pensado. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que fez o quê? Deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Querido, amor exige atitude. Amor não é um sentimento. O amor cristão, o amor a Deus precisa ser expresso através de ação. E como eu ajo para demonstrar o amor de Deus, pastor? O verbo a seguir: ames e sirva ao Senhor teu Deus. Quando nós vamos aqui para a epístola de João, João diz assim, abra comigo aí, primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 12, 11, 12, e depois 19 ao 20. O apóstolo João diz assim: amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amarmos uns aos outros, porque ninguém jamais viu a Deus. E se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor é em nós verdadeiramente aperfeiçoado. Versículo 19: nós amamos porque Ele nos amou primeiro, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações. E se alguém disser, eu amo a Deus, mas odeia o seu irmão, se faz mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, como pode amar a Deus que não vê? Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também ao seu irmão. Querido, o amor cristão ele não pode ser algo filosófico. Como cristãos, nós devemos estar o tempo todo, irmãos, abertos para que Deus nos use para abençoar. O pastor falou aqui sobre a questão lá das pessoas lá de São Paulo, no litoral paulista. Quando um fariseu perguntou para Jesus, mestre, o senhor disse que o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Mas quem é o meu próximo? Aí Jesus fala para ele o seguinte, conta a história do samaritano. E Jesus diz para ele o seguinte, quem é o seu próximo? É aquele para quem está ao seu lado que você pode fazer o bem. Querido, é impossível nós dizermos que amamos a Deus, se este amor não consegue ser expresso através de ações. Como você tem amado a sua esposa? Como você tem demonstrado o amor de Deus pelos seus filhos? Que referência de amor divino. Porque, querido, o mundo não vai ver o amor de Deus filosoficamente pela história da cruz. Quem vê o amor de Deus de forma filosófica pelo ato da cruz, somos nós que já alcançamos a fé. Mas o mundo, eles precisam ver o amor de Deus através de você, que é uma cópia de Jesus. Quando a Bíblia diz que a igreja é o corpo místico de Cristo, que Cristo é o cabeça e a igreja é o corpo, querido, as principais ações
que o corpo faz, ela nasce na mente, mas ela é realizada por quem? Pelo corpo. A Bíblia diz que nós somos membros do corpo de Cristo. Então, querido, Jesus vai amar através das suas mãos. Jesus vai amar através dos seus pés. Jesus vai amar através das suas palavras. Jesus vai amar através da sua doação. É impossível nós convencermos o mundo do amor de Deus sem uma prática diária do amor pelo nosso próximo. E o que Deus está dizendo aqui é isso: que vocês amem a Deus de todo o coração, tema ao Senhor, ande nos seus caminhos, ame o Senhor, sirva o Senhor teu Deus com todo o teu coração e toda a tua alma. Ação. O evangelho não é uma religião filosófica, irmãos. O cristianismo não é uma religião filosófica, monástica, que nós entramos dentro do nosso quarto e quantas horas você ora por dia, irmão? Eu oro 8 horas por dia, irmão. Caramba, o cara ora muito. Monge. É um monge. Aliás, eu não vou nem orar 8 horas, agora eu vou morar num mosteiro, porque viver no mundo está muito complicado. É muito pecado para todo lado. Né? E Viçosa é complicado, né? Gente, eu nunca vi uma terra de mulheres tão bonita igual Viçosa. Quantas moças bonitas, né? Um povo bonito, um povo alegre, animado. Tem gente que acha que ser cristão, não posso nem andar no meio de pessoas, né? Pessoa que se veste de maneira indecente, pessoa, né, infiel no casamento, né, pessoa desonesta nos negócios. Não vou nem me misturar com esse povo, porque eu sou santo. Deus me chamou para ser santo, e como Deus é santo, eu sou um monge, e eu não vou me misturar com os pecadores. Há muito tempo atrás também era uma das visões dos crentes do cabelão, da roupa social, que eram tão santos que não se aproximava das pessoas. Mas o propósito de Deus, querido, é exatamente que esse amor seja expresso no dia a dia, onde você está. Que você ame o seu colega de trabalho, você ame o seu colega de escola, você ame o seu vizinho, você dê um bom testemunho para o seu vizinho, você atenda às necessidades dos teus vizinhos. Se te pedir emprestado, como diz a Bíblia, se está no seu alcance fazê-lo, empreste. E não empreste esperando algo em troca, não. Se está no seu alcance fazer o bem, diz em Romanos, não retenha fazer o bem quando está no seu alcance fazê-lo. O que mais, pastor? Jesus disse que se vocês me amam, vocês guardarão a minha palavra. Como que eu sei se eu amo o Senhor, pastor? Você ama a palavra de Deus? Jesus no capítulo 14, abra aí, capítulo 14 do Evangelho de João. Jesus diz assim, João 14, versículo 15, 21, 23 e 24. Jesus diz assim: se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é aquele que me ama. E aquele que me ama será amado pelo meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Versículo 23. Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Versículo 24. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Pastor, guardar a palavra é decorar os versículos bíblicos? Não. Jesus está falando em você ser apaixonado pela palavra de Deus. Talvez você não sabe nem ler, mas você é apaixonado por estar ouvindo a palavra de Deus. Você ama estar na presença de Deus, você ama receber ensinamentos sobre Deus. Eu achava tremendo, quando eu me converti, tinha um senhor na minha igreja, que ele era analfabeto de pai e mãe.
Não sabia ler nada, um senhorzinho de uns 70 e poucos anos, criado na roça. E era curioso que ele começou a orar a Deus, para que Deus o ensinasse a ler. E aliás, nós tivemos um outro testemunho desse também, lá em Cuiabá, numa senhora também, muito querida nossa, a irmã Dalva, talvez depois até vai ouvir essa mensagem. O senhor, eu me esqueci o nome dele. Pessoas que não sabiam ler e começaram a se apaixonar de tal maneira pela palavra de Deus, e pedir a Deus que ele pudesse ter mais entendimento. Era curioso, o irmão não lia nada, a irmã Dalva não lia nada, mas pegava a Bíblia e conseguia ler a Bíblia. Este irmão lá em Três Corações, ele decorava salmos inteiros, sem saber ler. Ele lia e decorava. O Espírito Santo dava a condição dele decorar salmos inteiros, e ele recitava de cabeça os salmos. Analfabeto de pai e mãe. Pessoas que amam a palavra de Deus. Querido, ser cristão não é só simplesmente o reteté, mas são essas coisas práticas. Ama a palavra, guarde a palavra. Aquilo que Deus te revelou, você não precisa saber a Bíblia toda não, mas aquilo que Deus tem nos revelado, ande de acordo com aquilo que Deus te revelou. Ame a palavra. Amar a palavra é uma condição de quem ama a Deus. 5, já estamos terminando. 5º verbo: guardar os meus mandamentos. Aquele que me ama, aquele que serve, também guardará os meus mandamentos. Jesus é o caminho. E se Jesus é o caminho, os mandamentos de Deus são as margens dessa estrada. É o código de trânsito. Querido, é impossível nós servirmos a Deus, sermos verdadeiros cristãos, sem observarmos as leis de Deus. Deuteronômio capítulo 28. É um texto grande, nós não vamos ler, para não ultrapassarmos aqui o tempo. Mas no capítulo 28 de Deuteronômio, Deus diz assim: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os teus mandamentos e todos os teus caminhos, Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E se ouvires a voz do Senhor teu Deus, todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. A quinta condição que Deus coloca aqui, querido, é que nós precisamos aprender a andar de acordo com os mandamentos e estatutos de Deus. E a Bíblia diz que os mandamentos de Deus não são pesados. Jesus pegou todos os mandamentos, que são mais de 2.000 mandamentos da lei judaica. Jesus pegou todos esses mandamentos e colocou num único balaio. Ame o próximo como a ti mesmo. Ame a Deus sobre todas as coisas e ame o próximo como a ti mesmo. Os demais mandamentos são consequências disso, querido. Mas quando nós conhecemos a palavra de Deus, quando nós vamos nos aprofundando, conhecendo as revelações de Deus através de seus mandamentos, a Bíblia diz que para cada princípio há uma bênção. O que Deus está dizendo aqui em Deuteronômio é que se você atentamente ouvir os mandamentos de Deus, todas as bênçãos que estão relacionadas a esses mandamentos virão sobre você. O mandamento da prosperidade, Deus manda nós sermos fiéis no dízimo e na oferta. Se você for fiel no dízimo e na oferta, essas bênçãos te alcançarão. Primeiro mandamento com promessa: honra teu pai e tua mãe. A promessa: você vai ser bem sucedido em tudo que você fizer. A condição de Deus aqui, querido, para aqueles que guardam e obedecem os mandamentos de Deus, é que as suas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. O crente que tem um coração voltado, sedento por obedecer a palavra de Deus, que você não precisa ficar orando por bênção não. As bênçãos vêm sobre você e te alcançam. Aquele que era cheio de problema em casa, quando começa a obedecer, a observar os mandamentos de Deus, Deus começa a trabalhar. O profeta Isaías diz que desde a eternidade, desde a antiguidade, ainda não viu e nem se ouviu um Deus que trabalha em favor daqueles que nele
espero. À medida que nós vamos tendo conhecimento das promessas de Deus, essas promessas vão se cumprindo na nossa vida, à medida que nós vamos obedecendo e andando nos princípios de Deus. Você quer ver a sua família salva? Começa a expressar o amor. Começa a ser cada dia um cristão melhor dentro da sua casa. Querido, eu vou te dizer algo aqui que pode parecer meio herético, mas não é não. Haja mais e ore, às vezes até menos. A ação é mais importante do que a oração. Deus não quer que nós sejamos monges, que nós vivamos numa vida simplesmente voltada para o espiritual, mas Deus levantou um povo para ser uma referência de santidade no dia a dia. Deus quer que nós tenhamos uma vida prática, querido, de expressar um amor, de andar nos princípios, de vivenciar isso no dia a dia. E a sua própria vida será um testemunho e alcançará muitos. A Bíblia diz que nós devemos orar sem cessar. Pastor, mas o senhor está falando que a gente não deve orar. Não precisa orar muito. Ninguém ora sem cessar, irmãos. Teoricamente, se você for pensar naquela oração de estar de joelho dobrado, estar trancado no quarto que Jesus falou, ninguém vai orar sem cessar. Mas qual é o princípio bíblico? Ande o tempo todo ligado com o Senhor. Ande o tempo todo ligado nos mandamentos do Senhor, observando os princípios de Deus. E os milagres, as bênçãos do Senhor te alcançarão. Sexto princípio: circuncidai o vosso coração e não endureçais as vossas cerviz. Sexto e sétimo mandamento. Sexta e sétima orientação de Deus. Versículo 16. Circuncidai, pois, o prepúcio dos vossos corações, e não mais endureçais as vossas cerviz, pois o vosso Deus é o Deus dos deuses e Senhor dos senhores, Deus grande e poderoso, que não faz acepção de pessoas e não aceita suborno. Pastor, o que é circuncidar os vossos corações? Eu não vou ler o texto por causa do tempo, mas quando nós lemos o capítulo 17 de Gênesis, Deus estabeleceu uma aliança com Abraão. E Deus disse: Abraão, em você será abençoada todas as nações da terra. Todas as nações da terra serão benditas através de você. Tão somente ande no meu caminho e seja perfeito. E Deus estabeleceu um sinal, irmãos. Deus falou: olha, este será o sinal da minha aliança entre eu e você. Você circuncidará todo homem do meu povo. Ele terá uma marca no seu prepúcio. Seria mais ou menos ali a circuncisão, né? A fimose, a cirurgia de fimose hoje. Todo o povo terá esse sinal no seu prepúcio. E é interessante que quando Deus fala a Moisés, Deus faz uma referência à igreja no versículo, se eu achar aqui, versículo 10. Deus diz assim: circuncidareis a carne do vosso prepúcio, e será isso por sinal de aliança entre mim e vós. O que tem 8 dias será circuncidado entre vós todo macho das vossas gerações, tanto escravo nascido na sua casa como comprado, qualquer estrangeiro que não for circuncidado será tirado do meio do povo. Com efeito, será circuncidado o nascido na casa, o comprado por dinheiro, e a minha aliança estará na vossa carne e será uma aliança perpétua. Circuncidar fala de aliançar com Deus, querido. Quando Jesus, na última ceia, Jesus falou que estabeleceu com a igreja uma aliança. A aliança, diferente de um contrato, não é algo que se quebre. E toda aliança no Antigo Testamento, ela era confirmada com derramamento de sangue. A sexta condição para nós cumprirmos o propósito de Deus, para nós andarmos com Deus, você precisa ter uma aliança de sangue com Deus.
De nada adianta conhecer as Escrituras, de nada adianta tentar andar nos mandamentos, tentar amar o próximo, tentar amar a Deus, se você não estabeleceu uma aliança com Jesus. A Bíblia diz que através do seu sangue temos paz com Deus. Querido, muitas pessoas têm andado aí buscando religiões, filosofias, a salvação através das obras, a salvação através de rituais. Essa semana, lendo o Atos dos Apóstolos, me chamou a atenção algo curioso. O sumo sacerdote, toda a elite religiosa de Israel nos dias de Cristo, embora era elite religiosa, não criam em vida após a morte, não criam em anjos, não criam em espíritos. Eles faziam parte de uma seita chamada saduceus. E querido, infelizmente, muitas pessoas nos nossos dias hoje têm tentado andar com Deus, sem ter uma aliança com Jesus, sem entender o novo tempo que Jesus preparou para nós como povo. Agora não mais segundo aquela aliança de Israel, mas agora uma aliança onde Deus vai circuncidar não apenas o prepúcio, mas circuncidar os nossos corações. Nós somos herdeiros da aliança de Deus, querido, não por causa simplesmente de Abraão, mas porque através de Jesus nós temos uma aliança de sangue com Deus. E esta aliança, ela abre uma possibilidade para nós vivermos em novidade de vida. No capítulo 8 de Hebreus, Jesus disse: olha, eu vou trazer sobre vocês um novo tempo. Eu vou tirar do coração de vocês, do peito de vocês, o coração de carne que havia em Israel. Israel fracassou porque tentou andar com Deus pelas suas próprias forças. Mas está chegando um tempo que eu vou estabelecer com o meu povo uma nova aliança. Eu vou tirar o coração de carne e colocar um coração espiritual. Colocar um coração onde eu escreverei as minhas leis e os meus mandamentos. Aquilo que era um peso para Israel andar em obediência aos mandamentos de Deus. Querido, Deus preparou algo melhor para você, amém? Fala, pastor, mas tudo isso que o senhor está falando é difícil demais. Se Deus exige todas essas atitudes para nós andarmos com Deus, é complicado demais. Nas últimas instruções aos discípulos, e aí o último verbo, e eu termino aqui. Jesus disse que estabeleceria uma aliança com a igreja, circuncidaria o coração. E Jesus disse para eles: olha, é necessário que eu vá, porque se eu não for, não vai vir o Espírito Santo. E eu vou estabelecer com vocês uma nova aliança através do meu sangue. E aqueles que creem em mim, eu enviarei sobre vocês a promessa do meu Pai. O Espírito Santo, que não só estará com vocês, mas estará dentro de vocês. Querido, Deus tem levantado um povo, não para andar nas suas forças, não para procurar viver um estilo de santidade, segundo aquilo que nós entendemos, mas Deus tem levantado um povo. E aí o último verbo aqui, gostaria que você abrisse comigo. O último verbo diz assim: não endureçais as vossas cerviu. Não endurecer, fala em não resistir o Espírito. A figura que o escritor está usando aqui, endurecer a cerviu, ele está usando a figura daquele boi que arava, que ele era colocado num carro, num trilho, ele era colocado para andar junto com outros bois, ele era orientado a andar numa direção, mas em determinado momento aquele boi endurecia a cerviu, o pescoço, e ele queria sair da direção, ele queria andar independente daquilo por onde o seu orientador, o carreiro, né, como a gente diz na roça, onde o condutor queria que ele andasse, e ele endurecia, serviu, e ele ia derrubando outros bois, ia saindo para o lado, saindo daquela direção, onde o carreiro queria que ele andasse. Querido, e talvez você que está me ouvindo, você que está aqui, talvez muitos de nós fizemos uma aliança com Cristo, fomos selados até no Espírito, começamos a andar com Deus,
mas quisemos nos tornar independentes. No momento da nossa vida, nós achamos que estávamos independentes. Talvez como aqueles líderes ali no dia de Cristo, que achavam que não precisavam mais de Jesus, não precisavam mais ser ensinados, porque eram doutores da lei, sabiam de tudo, tinham domínio de tudo, e começaram a endurecer a servir. E eu achei interessante que essa orientação de Deus está depois da aliança. Deus disse: olha, vocês circuncidem os vossos corações, façam uma aliança comigo, mas depois de fazer essa aliança comigo, veja se não endureçam os vossos corações. Querido, quantos crentes, quantos cristãos, depois de aliançados com Deus, se tornam desigrejados, pastor? Quantos cristãos, depois que têm o conhecimento de tudo isso aqui que nós falamos, aprendeu a temer a Deus, aprendeu a andar no caminho, aprendeu a amar, aprendeu a servir os outros, foi ensinado a aprender a guardar os mandamentos de Deus, fez uma aliança com Deus, muitos batizados no Espírito Santo, mas endureceram a servil. Eu não me submeto a pastor, eu não me submeto à liderança, eu sirvo só a Deus. É impossível servir a Deus sem servir aos homens. A orientação de Deus aqui, querido, é mesmo você sendo aliançado. Por que Miqueias falou aquilo para Israel? Falou: olha, o que Deus pede de vocês? Senão que vocês andem humildemente com Ele, que vocês pratiquem a justiça, amem a misericórdia, e ande com seu Deus. Queridos, Deus estabeleceu uma aliança com seu povo, para que nós pudéssemos andar diante dele, com o espírito quebrantado, um coração contrito, e que ele possa nos guiar como bom pastor, até ele nos introduzir nas mansões celestiais. Talvez muitos desses desigrejados se decepcionaram com liderança, se decepcionaram com outros irmãos, e têm endurecido a servil, têm tentado andar de acordo com seus princípios, têm criado, né? Nós temos visto isso hoje, pessoas que estabelecem um cristianismo. Não, não tem que dizimar, não tem que ofertar, não tem que ter pastor. Às vezes nós conversamos com alguns cristãos aí no mundo, que está desviado, plenamente desviado, mas na cabeça dele, ele está 100% convicto de que está agradando a Deus. Está totalmente fora desses princípios. Não consegue demonstrar. Um dia desse eu estava conversando com uma. Falei: não, eu não vou em igreja nenhuma. Eu tenho muita dificuldade em lidar com gente. Deus, não, Jesus, eu amo Jesus, mas eu tenho muita dificuldade em lidar com gente. Isso é mais ou menos você dizer: não, eu faço parte do corpo de Cristo, mas eu quero ser um membro separado. Você consegue imaginar um braço fora do corpo, tentando fazer parte do sistema todo? Pessoas que endureceram a servil, endureceu o coração de tal maneira que não consegue ver a necessidade disso aqui. A necessidade de ter um coração contrito, de ter um coração ensinável. O apóstolo Paulo diz em Gálatas: não resistis o Espírito de Deus. Deus sempre levantou profeta, irmãos. E Deus sempre vai levantar. A Bíblia diz que sem profecia o povo se corrompe. Deus sempre vai levantar profeta para exortar o povo, para ensinar o povo. Mas a última decisão é minha e é sua. Ah, pastor, não, uma vez que eu fiz aliança com Deus, acabou, uma vez salvo, salvo para sempre. Irmãos, eu tenho uma dificuldade muito grande em crer nisso. De um Deus que não me dá a opção de escolher servi-lo ou não servi-lo. Porque até o diabo Deus deu opção. Até os anjos, Deus diz que os anjos escolheram não guardar o seu principado e potestade, e muitos foram expulsos da presença de Deus por causa disso. Escolheram viver longe de Deus.